Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje eu vou falar os meus 10 livros favoritos da vida. Bom pessoal, eu separei os livros favoritos da vida até o momento, não estão por ordem de preferência. Bom, tá separado aqui e eu já comecei dando uma roubadinha, tá? É que assim, um desses livros tem a continuação. E eu amo tanto um como o outro. O livro que eu tô falando é O Conto da Aia, da Margaret Atwood, e a continuação, que são Os Testamentos. Tanto o Conto da Aia como Os Testamentos, o que prevalece de gênero é a ficção científica e a distopia. No Conto da Aia, se passa no século XXI, até então é os Estados Unidos, mas por conta de uma revolução teocrática, acaba virando a República de Gilead. Vamos ver uma história de um governo extremamente totalitário, onde as pessoas não têm nenhum tipo de direito, elas são propriedades mesmo do governo, e pior ainda é as mulheres. Para vocês terem uma ideia, elas não têm direito de ler, nem mesmo até títulos das lojas, assim, que de mercado, de algum lugar que vão comprar algo naquele local, foram substituídos por imagens, porque elas não podem nem ler. Cada pessoa vai desempenhar um papel nessa sociedade. Então, não vai existir mais as famílias, elas vão ser desintegradas, não vai haver mais esposa, nem marido, nem filhos. São totalmente afastados, você não sabe para onde foi cada um. E aqui a Aya, ela vai desempenhar um papel de procriação. Ela serve somente para isso. E se você contestar, não concordar, enfim, simplesmente eles te enforcam no muro. Se você não seguir uma regra, por simples que seja, é motivo para uma pena de morte. Só que aqui, apesar de ser um livro pesado, um livro muito chocante, o ambiente que a escritora desenvolveu é fantástico. É um detalhamento, é um livro tão extraordinário, de uma imaginação, que você começa a ter medo de que isso aqui vire verdade algum dia. Claro que eu acho que seria impossível, né? Mas você meio que assim acredita que talvez exista ou possa existir uma sociedade desse jeito, sabe? Por mais louco que seja. Bom, então no decorrer do livro a gente vai conhecendo a história da Offred, o que ela desempenha, o ambiente ao redor dela, qual que vai ser o futuro dela. A gente conhece o papel de cada um aqui, as consequências, uma história muito comovente. É uma história, eu diria que esses dois livros, eles me deixaram obcecada. E depois, né, tem a continuação, que são os testamentos, onde vai se passar 15 anos após o conto da Aya. Aqui nós vamos conhecer a história de três mulheres que vão se entrelaçar e depois no final dá pra, do meio para o final dá para entender o porquê que essas histórias se entrelaçam e qual o objetivo disso. A gente vai conhecer a história de uma mulher que é filha de um comandante, então ela tem os privilégios, aí você vai entender, né, quais privilégios são esses, como que funciona. Também vamos ver a história de uma menina de 16 anos, que é canadense, que mora com os pais, trabalha na loja com eles, e ela participa de protestos anti-Gilead, ela acompanha esse tipo de sociedade pela televisão, e assim, são totalmente contra, né? E o terceiro, que eu diria que é o mais importante de todos, é uma mulher que vai existir desde o conto da Aya. E quando você descobrir quem é, gente, que fantástico o que essa mulher vai fazer. Ela tem em mãos manuscritos que podem comprometer e abalar o governo de Gilead. Ninguém sabe quem detém isso. O governo começa a procurar, começa a se preocupar com essas informações que podem comprometer e revelar segredos
que são capazes de destruir a República de Gileade mesmo. E quando você descobrir quem é e o que essa mulher vai fazer, é fantástico, é de surtar mesmo. É assim, você chega no final, aí você quer voltar e ler de novo aquela parte do final para entender que realmente isso está acontecendo. É maravilhoso, gente. O próximo livro, Vozes de Chernobyl, da... E agora, para falar esse nome, hein? Svetlana Alexievich. A Svetlana, ela é uma jornalista, ela vai entrevistar pessoas que passaram pelo desastre nuclear em Chernobyl. Esse desastre ocorreu em 26 de abril de 1986. Naquela época ainda existia a União Soviética. Essa explosão que ocorre em Chernobyl foi uma explosão nuclear seguida de um incêndio. Expeliram milhares de partículas de radiação em todos os países, bem dizer, da União Soviética e em boa parte da Europa. Gente, esse livro é muito triste, mas é muito necessário. Eu indicaria para todas as pessoas lerem, porque apesar de pesado, eu não fazia nem ideia do que aconteceu com essas pessoas e do que elas passam até hoje por conta da consequência desse desastre nuclear. As pessoas que moravam ali próximo, animais, vegetação, elas morreram por conta do alto contato com a radiação. Algumas sobreviveram, várias tiveram que sair da sua cidade, não puderam voltar até hoje, perderam muitos entes queridos, muitas pessoas próximas. E das que estão vivas, a grande maioria, né, que foi próxima ali daquele lugar, elas ficaram doentes. Esse livro é muito brutal, é muito tocante, porque aqui você vê as vozes realmente de quem passou, de quem perdeu entes próximos, e eles contam detalhadamente o que aconteceram com essas pessoas, o tempo que essas pessoas ficaram vivas, ou as que estão vivas, o que aconteceram com elas. E o mais triste que aconteceu assim nessa época é que quando teve esse desastre, o governo ele tranquilizou a população. Ele disse que era algo não tão sério, sabe? Que as pessoas não precisavam ficar alarmadas. E vários cientistas físicos que tinham noção do quanto era grave o que estava acontecendo, eles foram silenciados. Então, assim, para que o governo se mantesse no poder, foi meio que silenciado tudo o que aconteceu. Só que aí quem pagou pelo preço foram as pessoas daquele lugar, porque elas não tinham noção do quão sério era aquilo que elas estavam passando. E além do governo transparecer que estava tudo bem, eles convocavam soldados, trabalhadores, cientistas, para trabalharem na reparação dessa usina nuclear, oferecendo dinheiro como se o dinheiro fosse resolver a questão da morte e da exposição à radiação, né? O próximo livro é o Água Fresca para as Flores, da Valerie Perrine. É um romance. O assunto principal é a morte. É um assunto necessário, né? As pessoas vão acabar passando um dia com um ente querido. Aqui a gente vai ver a história da Violet. Ela é a zeladora do cemitério e ela cuida das flores, acolhe as pessoas na sua casa, escuta essas pessoas, conforta de alguma maneira. A Violet teve uma infância muito conturbada, teve que passar por coisas inimagináveis que depois vocês vão ver o passado dessa personagem. O marido dela tá desaparecido. Então ela encontra no dia a dia, na rotina, de cuidar das flores, de cuidar das outras pessoas,
de ouvir a história das outras pessoas, uma maneira de consolo para tudo que ela passou e de uma tentativa de recomeço, uma tentativa de reconstruir a sua vida. E tudo vai mudar quando aparece o Julian. Ele vem com as cinzas da mãe e quer enterrar essas cinzas no túmulo de um completo desconhecido. Aí, ao decorrer do livro, a gente vai entender o porquê, a história da sua mãe, a história dele, a história da Violet. Quando ele conta a história da mãe dele, acaba meio que reacendendo certas coisas que a Violet passou. É um livro muito emocionante, muito tocante, muito bonito a questão de redenção, a questão de reconstruir a vida, de recomeçar a vida e de encontrar certo conforto nas atividades do dia a dia, do que lhe traz um bem-estar. É muito bonito de ver porque essa personagem ela acredita ainda na felicidade após tantas provações que ela teve na sua vida. O próximo é o Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett. É um romance também e um dos livros mais pesados que eu já li. É um livro muito forte, muito brutal, tem muitos gatilhos, mas é uma história extremamente necessária. Aqui a autora, ela vai representar a história das mulheres da Coreia que foram submetidas a escravas sexuais, mulheres de consolo, aos soldados japoneses na época em que o Japão invadiu a Coreia na Segunda Guerra Mundial. Essas mulheres, a história delas é real, realmente aconteceu. A história dessas mulheres vai ser retratada por meio da Hannah, que é uma adolescente de 16 anos. Ela mora com a mãe e com o pai e a sua irmã 7 anos mais nova. A Hannah está aprendendo o ofício da mãe e da maioria das mulheres da ilha de Jeju, que é onde elas moram. Ela vai se tornar uma mulher Haenyu, que são as mulheres do mar. Essas mulheres são responsáveis pelo mergulho marinho, um tipo de trabalho extremamente perigoso. A cada mergulho que elas dão, a mãe da Hannah orienta para que ela olhe de volta para a praia e procure pela irmã. Até que um certo dia, a Amy, a irmã mais nova, está brincando atrás de algumas pedras e a Hannah, ao voltar de um mergulho, avista um soldado japonês indo em direção à praia. E para evitar que a irmã seja sequestrada, ela acaba chamando atenção para si. Dessa forma, ela acaba protegendo a irmã, mas é levada para a Manchúria para trabalhar em bordéis militares e vai passar por inúmeras atrocidades junto com outras adolescentes e crianças. Essas meninas vão passar por horrores da guerra, mas é muito admirável ver a coragem e a esperança que elas ainda têm de se manterem vivas e de voltarem a ver a família um dia. É um livro extremamente pesado, triste, mas é uma história muito necessária. Houve uma omissão por parte do governo japonês, porque a história dessas mulheres coreanas não são contadas. Durante muito tempo, ficou omitido o que aconteceram com elas, não houve um apoio. O próximo é um livro muito conhecido, acredito que a maioria de vocês já saibam a história, mas é um livro que mexeu muito comigo, que depois da leitura eu fiquei muito pensativa e até hoje me pego pensando em certas situações, que é o Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse livro traz uma mensagem maravilhosa. É um livro que foi publicado em 1966. É um romance com ficção científica. Acredito que a maioria de vocês já conhece a história, mas para quem não conhece, explicando resumidamente, a gente vai conhecer a história do Charlie, um homem de 32 anos,
que vai ser submetido a uma cirurgia para ficar mais inteligente, porque ele tem um QI muito baixo por conta da sua deficiência intelectual grave. Até então, essa cirurgia foi feita somente com um rato, que é o Algernon, e nós vamos vendo então um relato do Charlie desde antes da cirurgia até após. No começo, os relatos são bem sucintos, ele não sabe se expressar, tem muitos erros de ortografia, e após essa cirurgia, ele fica tão inteligente que a sua forma de escrever fica tão refinada e ele acaba ficando até mais inteligente que os próprios médicos que inventaram esse experimento. Dessa forma, o Charlie vai dar continuidade a esse estudo, vai ver o que pode acontecer a longo prazo, qual que vai ser a consequência, se vai ser uma cirurgia de sucesso. Ao mesmo tempo, a gente vai vendo ele se dar conta do que realmente é amizade, do quanto a família se importa com ele, do que realmente aconteceu com a sua família, do porquê que ele tá nessa situação. E é muito triste porque ele acaba percebendo que os amigos, na verdade, não são pessoas boas, que não estão rindo com ele e sim rindo dele, que ele sofre bullying. Então ele acaba percebendo tanta coisa que você acaba ficando com muita pena do personagem, mas ao mesmo tempo é uma história muito bonita, muito necessária, muito interessante e que dificilmente uma pessoa não vai acabar sendo muito tocada por ela. O próximo livro é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, também um romance, e aqui a gente vai conhecer a Pécula, que é uma menina muito pobre, uma menina negra, que passa por muito preconceito, muito bullying na escola e inclusive da própria família. Ela é totalmente negligenciada. É um livro muito triste, mas também, assim como todos, muito necessário. Aqui a gente vai ver que para ser aceita e para ter paz, ela acha que precisa ter uma beleza diferente da sua. Ela reza todos os dias para que tenha olho azul. Então, nesse livro a gente vê até que ponto que padrões impostos pela sociedade acabam afetando a vida das pessoas, quais as consequências e quão graves podem ser essas consequências. É um livro que vai falar sobre questão de gênero, questão racial, questão cultural, sobre preconceito, sobre discriminação. É um livro sensacional. Outro livro também, que é um de romance, maravilhoso, amei a história, é o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. Aqui a gente vai conhecer a história do Calbi, que é um fotógrafo, e da Lavínia, que é uma mulher misteriosa, uma mulher sedutora. Ela é casada com o Hernani, que é um pastor. Não se trata de uma história de triângulo amoroso. Ela vai se passar em uma cidade do Pará, onde nesse tempo está ocorrendo uma disputa entre a mineradora e os garimpos na disputa do ouro. Então acaba sendo um cenário extremamente violento, onde vai se misturar com o encontro entre o Calbi e a Lavínia e a paixão que vai acabar desenvolvendo entre os dois. O gênero de romance romântico não é um dos meus preferidos, com ressalva alguns, mas este daqui fala de amor, de paixão de uma maneira tão visceral, tão profunda e tão realista da vida, que foi um livro que me chamou muita atenção. Aqui a gente vai ver o decorrer dessa paixão extremamente perigosa, desse amor visceral, que consequência isso vai trazer para eles. Outro queridinho que eu acho que muita gente também já conhece a história, ou já ouviu falar, é esse querido calhamaço, o Conde de Monte Cristo. É uma história fenomenal. Os gêneros se misturam, tem romance, tem aventura, tem de tudo aqui nesse livro, viu?
E a vingança que esse personagem promete e cumpre é excepcional. É uma da, acho que é a melhor história de vingança que eu já li. O que esse personagem passa, gente, ele sofre demais. Mas depois, o que ele vai fazer com as pessoas que fizeram ele sofrer, o preço que essas pessoas vão pagar é muito alto. Aqui vai ter aventuras fantásticas. Eu me apaixonei pelo personagem principal. Ele vai passar por muita injustiça e por um sofrimento inimaginável. Mas vale super a pena cada página que você lê. Você nem vê as páginas passarem. E o bonito também é que durante a trajetória desse personagem, ele muda tanto, ele evolui, ele não perde o seu caráter, ele não deixa de ser quem ele é desde o início da história, ele não perde a sua essência. Portanto, ele vai ajudar tantas pessoas de um jeito que vai mudar a vida dessas pessoas e elas vão ser gratas a ele eternamente. É uma história, gente, maravilhosa, muito bonita, vale super a pena. Outro livro, eu trouxe um dessa autora, mas eu poderia colocar todos. A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. O jeito que a Carla Madeira escreve é de chocar o leitor. Ela envolve questões do dia a dia, coisas do nosso cotidiano, junto a algum assunto muito polêmico. Sei que não agrada tanto algumas pessoas. São livros assim que ou se tornam muito queridos ou odiados. Mas eu estou no grupo dos queridos. Gosto de tudo que essa mulher escreve. Trouxe esse para ilustrar, mas poderia ser qualquer um. É uma escrita assim muito poética, mas ao mesmo tempo muito realista e muito visceral. É de impressionar a forma como ela escreve. Aqui a gente vai ver a história da Bia, que é uma psicanalista aposentada, e da Olivia, que é uma jornalista. A Bia é uma idosa e a Olivia é uma mulher de, se eu não me engano, acho que seus 30 e poucos anos, acho. E aqui elas vão se conhecer no sebo e desenvolver uma linda amizade desde então, onde elas vão trocar experiências da vida, questões do passado, motivos pelos quais elas foram abandonadas, os seus tipos de abandono, os seus sofrimentos. Aqui elas buscam conforto uma na outra, fala muito sobre perdão, sobre culpa, sobre esquecimento. É um livro muito tocante, com uma questão, assim como outros livros dela, muito polêmica, que não é algo tão natural para a gente pensar, mas que pode ser real, sim, infelizmente. E por último, esse Pititico, que ganhou meu coração, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Day. Acredito que a maioria de vocês também já conhecem, já leram essa história ou já ouviram falar. Quando eu terminei esse livro, eu fiquei muito chocada, muito pensativa, porque ao mesmo tempo que ele é leve, ele é muito pesado também, mescla muitos sentimentos nessa história. Aqui vai falar muito sobre dor, tragédias que aconteceram com uma mulher e que se misturam ao seu cotidiano. Ela tenta, de alguma forma, superar as coisas que aconteceram, seu passado, em meio a continuar vivendo, a tentar se reconstruir a partir do seu cotidiano. Esse livro, ao mesmo tempo que ele é poético, ele também é violento. Ele é uma prosa escrita em versos. Então, a maneira dele ser escrito é bem diferente. Vou mostrar para vocês. A personagem ela vai lidar com um terrível acontecimento e desde então vai desenrolar muitas consequências por conta disso. Aqui a gente vai acompanhar a vida dela
dos 8 aos 52 anos, tentando reconstruir a vida. Fala muito sobre superar a dor em meio ao dia a dia, ao cotidiano. Aqui ela tenta não ser engolida pela sua dor, ela quer fazer com que sua vida seja mais do que isso, quer dar um sentido novo para sua vida. Bom, são livros, a maioria premiados, são pesados, polêmicos, mas assim, vale super a pena por conta dos aprendizados. É justamente por isso que eles tocam tanto, que eles mexem tanto comigo. E gostaria que vocês falassem se já leram algum desses livros, se algum deles se tornaram um favorito também de vocês, quais são os livros favoritos da vida de vocês. Peço que deem um like e ativem as notificações para os próximos vídeos. Compartilhem, comentem aí embaixo e vejo vocês em um próximo vídeo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Tchau, tchau!